E hoje eu trouxe para vocês uma convidada especial, que também faz parte da bolha de A, né, quem diria que eu não ia trazer alguém de A, mas que tem uma história legal aí para contar, que acaba envolvendo muito a vida pessoal das pessoas, não só em relação à IA, mas que fazem transição de carreira e que precisam tomar atitudes, tomar decisões para que tudo aconteça e lidar com essas mudanças, né. Então, seja bem-vinda, Samela Pedroso, obrigada por estar aqui com a gente no programa. E vamos lá, se apresente pra gente, conta um pouquinho aí, quem é a Samela? Obrigada, Karine, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, Imagina. é uma honra estar com vocês, viu. Samila é uma garota lá do interior, que veio para São Paulo, faz 6 anos que eu tô aqui, né, o destino me trouxe para cá junto com o meu marido. A gente tem o Pedro Henrique, que é o amor da nossa vida ali, responsável por tudo, vocês vão saber mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas eu vim para cá, sou do atendimento, a minha carreira inteira foi de customer service, tenho quase 20 anos de customer service. Saí do CLT agora em dezembro, então tá recente, Recente. fresquinho, fresquinho. Sim, Vamos contar um pouquinho sobre isso ali também. joia. E o Pedro Henrique tem quantos anos? 3 anos. Ai, que Então, beleza! foi sim. Legal. Então, Samela, conta um pouquinho pra gente, né, então, antes de contar aí tudo que você está construindo, tal, um pouquinho do início da sua trajetória, até no seu emprego de 20 anos, né, atuando com as mesmas funções, enfim. Gostava, né, porque ficar 20 Muito. anos falei: "Eu já tenho um problema, né, eu não consigo ficar muito na mesma coisa", então, que eu já empreendi, que eu já não quero mais isso, eu quero aquilo. Então, assim, eu acho muito legal estar conversando com alguém que realmente tem aí muitos anos no mesmo setor, com as mesmas funções. Então conta um pouquinho como tudo começou e como que você, vamos dizer, como foi sua trajetória aí nesses 20 anos antes da gente contar da transição? Não, legal, bacana. O bom do customer service é que é uma novidade por dia. Sim. Você não enjoa por causa disso, você sempre tá ali nas novidades do que tá acontecendo. Então eu só trabalhei em multinacional, né, tive o privilégio de trabalhar em empresas grandes. E essa última empresa que eu estava, eu fiquei 6 anos nela. Eu era responsável pelo atendimento de todas as concessionárias Latinoamérica. Nossa. Tinha mais de 30 pessoas comigo, mais de 30 indiretos também ali, foram bem bacanas. A gente atendia em média 6.000, 6.500 tickets por mês. Nossa. Era bem puxado, bem bacana mesmo. E o que era mais legal nesse desafio e que realmente, né, eu gosto muito dessa área de atendimento, e agora também essa migração para IA tem muito com isso, né, a IA no atendimento, full, Sensacional. né, 100% ali. Então a ideia de trabalhar no customer service me alegra muito, eu gosto, demais ali, né. Então, eu vim de lá, vim para coordenação, comecei de estágio, então lá em 2000 e alguma coisa, comecei como estágio, subi na mesma empresa até a coordenação, aí da coordenação eu saí para essa nova empresa que era para gerência mesmo de atendimento, e depois eu fui para a gerência Latinoamérica. E aí realmente decidi sair agora em dezembro, por motivos muito particulares, a hora que a gente for falar ali da transição eu conto um pouco mais também, mas realmente é uma área que eu gosto demais, é uma área que eu acho que você ensina muito, você aprende muito, você lida com customer experience ali na veia, sendo que você também é consumidor, Sim. é muito bacana, eu gosto muito. O customer é o apaixonado de resolver o problema. Resolver problemas. E a gente vem de A para resolver problemas, então acho que a sua transição também fez algum sentido, né. Não, Foi, foi sim. perfeito. Qual foi o momento que você decidiu sair desse caminho, né, ou tipo, o que que realmente te gatilhou? Sim. Foi o ano passado, onde a minha empresa ela estava de home office, ela foi para híbrido, 3 vezes na semana. Quem mora em São Paulo sabe o caos que é esse trânsito. E de Sorocaba para São Paulo estava dando 2 horas mais ou menos por dia, né, para ir e para voltar, então eu perdia 4 horas, por dia nesse trânsito. E com o meu pequeno, obviamente, não era algo que eu queria para minha vida, né, então eu conversei com meu marido ali, a gente se programou, eu fiquei 1 ano me programando, eu avisei o meu gestor com 1 ano de antecedência também, isso eu achei muito legal, porque eu estava grávida nessa empresa também, ele me suportou muito. E agora e não são todas as empresas, né, que fazem isso, por mais que devessem, não são todas que fazem. E aí quando eu voltei, foi tudo bem também, e a hora que eu falei que eu ia sair, eu falei pra ele: "Olha, eu tô te avisando que se você precisar de alguma coisa,
eu vou sair, você tem tempo de achar outra pessoa que você queira, e eu treino essa pessoa e tá tudo bem. Mas eu realmente só vou sair por causa do pessoal. Eu não me permito perder 4 horas de trânsito ali 3 vezes na semana, né. Enquanto eu estava indo pra lá, a gente faz do limão uma limonada, né. Então, enquanto eu estava indo pra lá também, eu ia escutando muito livro, audiobooks, então foi muito bom que eu tive alguns anos dessa ida e vinda, quando eu precisava ir, a gente, né, tinha que estar lá, que eu fui estudando muito. Então, com alguns livros que foram bem É o bacanas tempo também. no carro ali Foi um pouco trans transporte, você tinha para fazer bastante curso, vamos dizer assim, ouvir bastante podcast, né. foi bem legal. Nesse 1 ano, como que foi, né, essa preparação, como é que Foi muito legal e muito engraçado, porque, assim, o medo vem, que imagina, 20 anos CLT, seu salário ele tá ali todo mês, você sabe como funciona, você não precisa quem vender, vai, tá tudo ali. Então você tinha muito programação, muito tudo certo ali. O meu marido ele já é empresário, tá há muitos anos já, ele tem, eu acho que uns 15 anos de empresário já também, e ele ainda assim é hoje com esse pé pra trás falando: "Olha, não vamos fazer conta, vamos pôr o pé no chão", coisa que eu falo: "Não, mas o dinheiro tá ali, podemos fazer 10 vezes, podemos trabalhar, não tem problema". Então foi ali uma preparação, né, de medo financeiro, o primeiro ponto do medo financeiro. E aí num dos livros que eu li, se eu não me engano, foi o Como Trabalhar 4 Horas por Semana ali, ele depois eu confirmo se vai ser esse livro mesmo, mas eu acho que é esse. Ele fala muito sobre essa transição. O que que você vai fazer para você trabalhar menos, o que que você precisa empreender, o que que você vai fazer, mas um ponto chave ali para mim, foi que ele fala assim: "Ó, veja aonde é o fundo do poço". E aí ele fala assim: "Se você aguentar o fundo do poço, faça essa transição". Então foi essa transição que eu fiz. Então qual é o fundo do poço que eu ia ter? Se acontecesse alguma coisa com a empresa do meu marido, se acontecesse alguma coisa com meu filho, se a gente tivesse algum problema de saúde ali, eu tinha quem me amparasse. E eu tenho, graças a Deus, uma base familiar muito boa ali. Eu tenho meus pais ainda, tudo, então, assim, eu tenho uma base. Sim, não, então eu posso, porque principalmente meu filho, né? me atirar, Não vai né. passar fome, eu não vou ter problema com ele. A gente perde alguns luxos que a gente tem hoje, claro, sim, mas não acontece nada demais. Então eu costumo brincar que o fundo do poço estava quentinho, Perfeito. então eu podia me arriscar. Foi aí que eu tomei realmente a decisão de falar: "Não, a minha família importa muito mais, eu tenho isso como premissa, e eu também pude fazer isso". Eu sei que muita gente quer priorizar a família e não consegue, sim, principalmente financeiramente. E aí com essa base que tinha, com meu marido me apoiando, eu falei: "Não, então eu consigo fazer, é a hora de eu fazer". E foi aí que eu decidi sair para transição. O segundo passo era eu saber o que eu ia fazer. Então eu falei: "Ó, Você decidiu sair, mas você não tinha então nada em vista ainda? ainda não, eu Tá. estava ainda, pensando no que eu queria fazer como empreendimento, eu não sabia se eu abria alguma coisa, eu não sabia se eu criava aplicativo, o que que eu ia fazer, da vida. E aí o hype da IA o ano passado foi muito forte, Sim. ali, né, então a gente teve, hoje a gente não tá mais no hype, né, mas o ano passado a gente teve um Mas tem uma galera ainda falando que a IA tá no hype, né. Ah, a gente já saiu faz acredito mas nisso. quem entra ali para trabalhar com isso, para entender um pouco melhor, vê que não é assim. Eu não acredito nisso também não. Então ali quando eu comecei a ver, comecei a colocar algumas coisas de IA onde eu trabalhava. Atendimento e customer service, é óbvio que eu precisava, né, com o volume de 6.000 tickets, é claro que eu Sim. precisava de uma IA. Então eu comecei a estudar muito para eu poder realmente contratar, implementar ali na empresa. Eu implementei algumas coisas de IA já e fui me apaixonando, Sim. né, que aí eu sabia o que acontecia, o que não fazia. E para análise de processo, eu adoro analisar processos. É porque a IA ali, ou você tem um processo ou você tá frito. É. Então eu fui olhando e me apaixonando, falei: "Acabou, é aqui que eu quero seguir. É aqui que eu vou chegar para o ano que vem e fazer acontecer". E aí uma área que eu gosto muito ali, é o ensinar. Eu Sim. gosto de ensinar, inclusive eu tenho uma das minhas formações é pedagogia. Ah, que legal. Hoje eu fiz, na época, administração de empresa ali também, tenho pós em negócio, lideranças, projetos, eu sempre gostei muito de estudar. Agora, do ano passado para cá, agora também todas as minhas formações são de IA. IA para negócio, multi-agência, e-commerce, tudo que é IA na vida, eu tô Você já mergulhou. tô mergulhando ali para curso mesmo, que eu acho que a gente tem que aprender muito ali, tá na crista ali para entender o que tá acontecendo, né. Por mais que eu sempre acho que a gente tá atrasado, porque tá todo mundo usando o OpenClaw ainda, eu não sei nem ligar ele ainda. Mas Mas te conto que o Becau eu sim, se eu for analisar por projeto, né, já aproveitando que você entrou nesse assunto,
eu não sou muito a favor. O mundo tá falando, mas aí quando a gente fez umas continhas aqui internamente nos projetos de custos, Não compensava. a gente ainda tá em um outro formato que ainda tá mais compensador. Então depende muito isso, né. Agora assim, não tem nem o que falar, né, para tarefas individuais, para você organizar um setor, enfim. Aí eu enxergo, assim, realmente que faz até mais sentido, mas por exemplo, você fazer uma revenda de uma plataforma, enfim, algo assim, já talvez não é tão interessante. Então depende muito do projeto, verdade. Eu acredito que sim, mas eu pra mim não pular aí a nossa sequência de assuntos, porque tem muito assunto, né, senão se a gente começa a falar de A, a gente vai, né. É verdade. Vamos dizer que, por exemplo, o que te fez tomar coragem, foi usar esse critério do fundo do poço. Você indicaria isso pra nossa audiência? Você que está ali, transito, não transito, mesmo se não for para IA, sai do CLT ou enfim, saiu de um trabalho autônomo para já um empreendedorismo na veia, algo assim, que te faz, procrastinar de tomar decisão, de realmente partir para cima, né? Eu falo que eu não sou parâmetro para falar sobre isso, porque eu nasci empreendedora, eu acho que eu já saí da barriga da minha mãe tentando, conversar com pessoas, vender alguma coisa, e enfim. Então eu trabalhei no corporativo com meu pai, que foi o meu primeiro emprego, mas é aquela coisa que eu tinha 17 anos, ele falou assim para mim: "A empresa é tua, se vira". Eu tinha acabado de entrar para administração de empresas, e ele falou: "Se vira, então você toca aí, eu só olho de vez em quando", né, e ainda brincou: "Casa logo para eu ter neto, que eu quero cuidar de neto, tô cansado de trabalhar". Enfim, e aí nisso por mais que era a empresa dele e tal, eu tinha autonomia de liderança de todos os setores e aprendi muito, errei bastante, acertei bastante, enfim. E me deu uma base, mas uma base empreendedora do início ao fim. Então eu não sou parâmetro para falar algo assim: "Vai lá, transita, sai, vai fazer o que você tem vontade, que Claro. o que o seu coração está dizendo", porque eu não vivi isso, só ouvi falar, né. Então, essa coragem, vamos chamar de coragem, porque eu sei que tem muitas pessoas que falam: "Ah, vou fazer", e vira ali anos, enfim, e Claro. não sai, né. Não, eu super indico, mas com planejamento. Não adianta também você saber que o fundo do poço tá ali pra você e: "Ah, então eu vou pra lá". Sim. Não, então é muito planejamento que você Justamente para precisa ter fugir dele, né. pra você fugir dele. Então, eu mapeei tudo que a gente tinha, as contas inclusive que a gente tinha, a gente pagou tudo que a gente tinha de conta parcelada, Sim. pra falar: "Não, então tá aqui, é isso que a gente vai fazer". Deixamos de fazer muita coisa. Falou assim: "Olha, a gente não vai viajar nesse feriado, porque a gente precisa realmente deixar em ordem". Eu também guardei um dinheiro pra eu conseguir fazer, você não consegue fazer IA de graça. Por mais que tenha os Fair Tier ali do da vida, você não faz de graça. Então, assim, os cursos de IA, os bons também não são de graça. E são caros, né. Então eu falei: "Não, a gente precisa se organizar". Então, eu tenho um dinheiro que eu falei: "Olha, eu vou organizar isso para o curso". Eu tenho dinheiro que eu falei: "Olha, se isso acontecer, eu posso ficar 6 meses sem receber, que a gente consegue, viver bem no que a gente tem". Então realmente Emergência. foi um planejamento com reserva de emergência, com reserva para o projeto e com análise de se tudo der errado, o que acontece. Sim, Então, eu super indico, mas não da noite para o dia, não que sim. aconteça nada. Então a gente precisa realmente ter Quanto tempo essa você análise. levou esse planejamento, vamos dizer assim, Ah, e execução desse planejamento? Que, como você disse, saí pagando as contas, né, tirei algumas coisas da frente para ter um pouco mais de segurança. Quanto tempo você levou aí mais ou menos para a gente descobriu que ia voltar o híbrido com 1 ano e meio, né, então a gente foi informado com 1 ano e meio, mais ou menos. Então desde então eu já tô pensando e vendo o que que a gente ia fazer. A gente sempre foi muito regrado em casa, então a gente também o nosso fundo de reserva, a gente já tinha alguma coisa, né, que eu comecei do zero ali também, porque sim, realmente o dinheiro era ali o que segurava a gente demorar um pouco mais, né. sim, Mas o engraçado é que eu iria sair em junho agora. tá. Eu ia ter mais 6 meses ali pra trabalhar. Foi aí que daí quando eu descobri, né, do híbrido, que era só até dezembro mesmo, aí eu falei: "Olha, até dezembro, agora a gente segura mais". Sim. Então nos últimos 6 meses a gente falou: "Olha, vamos segurar mais, pra que a gente possa, transitar ali sem dificuldade, sem problema". Aquela coisa, o risco tem, mas a gente tá com o pé no chão, É, né, vamos é dizer bem isso. assim. E o que foi muito bacana, então, né, respondendo a sua pergunta, eu tô na transição agora. Praticamente em janeiro era férias escolares, Pedro comigo,
Você não consegue quase fazer nada. Então, basicamente, eu estudei em janeiro ali e não consegui fazer quase nada. Puxando agora fevereiro e março, que foi onde eu peguei mais firme mesmo, eu entendi que o que eu sabia não era tão suficiente, porque, tem de tudo e você acaba sendo levado também por muita coisa, você quer resolver o mundo, Sim, e aí é um problema. sim. Então eu também tive que voltar para mim e falar assim: "Agora você senta e vai fazer o atendimento. O que que você vai focar?". Então eu foquei em 2 coisas agora. Então eu tenho o webinar que eu vou fazer para o pessoal mesmo, que eu acho que o pessoal de customer service está com muito medo. Eu acho não, né, as pesquisas estão dizendo isso. Mais de 60% das pessoas estão com medo de perder emprego por causa da IA. E até num papo, num podcast anterior, a gente falou exatamente isso. E a gente não pode romantizar, a gente tem que ser real, né? A gente tem que ser real do que está acontecendo. Mas o que eu acho legal, né, como eu vivi o customer service ali, eu vejo que o quanto a gente faz de coisa operacional e que falta o analítico mesmo. Sim, E essa falta de analítico, a gente precisa entender como fazer. E a IA vai vir como um copiloto muito forte. sim. Então eu entendo que tem esse medo, eu entendo que ele é real, eu não nego isso, claro, mas se a gente souber aproveitar, assim, né, se o pessoal sair desse medo, né, dessa paralisia, eu falo muito isso no webinar, dessa paralisia, saia daí e vai para o outro lado, a gente tem menos de 20%, menos de 10% das empresas com IA realmente rodando, ele tem Exa 90% falando que está colocando, é. mas rodando mesmo, E é tendo talvez resultado é, 10%. Porque os bem isso. projetos, até o que a gente conversa muito internamente na empresa aqui, até com os convidados de podcast, é justamente isso. As empresas não têm dados e não sabem para onde chegar. E até um convidado que eu recebi, a gente estava conversando, acontece com ele o que acontece com a gente. Chega um cliente e fala assim: "Ah, eu tenho budget, coloca o que coloque IA no meu negócio, meu bens, né, o que põe qualquer coisa, o que que você puder ajudar, você me traz", né. Não, tudo bem, vamos entender um pouquinho primeiro, né. Então, assim, muita coisa, e tem a que não tem o budget, por exemplo, que não tem nem ainda um planejamento para transformar o negócio, por exemplo, com inteligência artificial, seja o tamanho que for, né, mas que está procurando adquirir um pouco de consciência, tá, mas como que eu usaria, né, para que serviria, né. Então tá dando aquele boom daquela galera que fez os cursos básicos dos gurus de internet e saiu por aí colocando um monte de IA que não traz resultado. É verdade. E tanto é que eu vou às vezes atender o cliente lá, as pessoas antigamente, não, quando a gente iniciou lá 3, 4 anos atrás, as pessoas chegavam, eu me sentia uma alienígena, sempre falo isso, que eu não me conformo. Eu ia fazer uma palestra, eu ia chegar para atender um cliente, as pessoas ficavam olhando para mim assim: "De onde essa maluca tirou essas ideias?", né. Porque era uma coisa muito nova, aqui no Brasil ainda muito novo. E hoje é o contrário, Deus me livre colocar IA, isso daí é um problema, né, então as objeções que eu tenho hoje não, calma, calma, como assim é um problema? E não era problema, porque eu contratei, eu gastei 10.000, eu gastei 15.000 num setup e paguei 6 meses de mensalidade e não tive nenhum resultado. É, mas por que você não teve? Então deixa eu entender, né, então a parte de dados, de falta de dados nos processos, nas empresas, até a própria a falta do processo do que a IA tem que falar: "Ei, a gente tem que ser muito mais", né, você que está começando agora aí nessa bolha, vamos dizer assim, Uhum. é muito mais entender, é muito mais consultoria do que a técnica em si de você construir IA ou mais IAs, né. Então, vamos dizer que você enxergou uma lacuna nesse seu setor, Sim, em cima do que você me disse da que as pessoas, estão com medo e ao mesmo tempo precisando de ar. claro. Claro, se a gente pega ali também na mesma pesquisa da Gartner, ela fala que quem mandou embora também agora vai recontratar, porque o problema não é a ferramenta. E a IA não vive sem pessoas, Sim, simples assim. E o profissional não vai viver sem IA, porque quem ficar esperando vai ser mandado embora. eu acredito que existe a redução de custo, existe realmente pode ocorrer as demissões? Pode ocorrer demissões, mas se eu acredito sim, que existe como você estruturar mantendo as pessoas e trazer o crescimento utilizando as IAs, né. Então o que que eu enxergo? Aquela pessoa que fala assim: "Ah, o que já aconteceu comigo, olha, eu queria ver o que você pode fazer para mim para eu reduzir e mandar pessoas embora e você põe trabalhando".
E já peguei aquela pessoa que falou: "Quero apoiar, mas não quero mandar ninguém embora". Claro. Então, assim, olha, você que não quer mandar ninguém embora, você tira de 3 a 4 horas, por exemplo, para atender aquele cliente, aquela pessoa, Uhum. e, isso vai otimizar, você vai ganhar o tempo, só que ao mesmo tempo, você não vai conseguir realizar outras tarefas. Então, por quê? Porque a pessoa não tem o conhecimento para aquilo, por exemplo, Claro. né, então é colocar os pingos nos is. Olha, então desse operacional aqui, eu consigo tirar 4 horas, o que que pode ser estratégico essas 4 horas? Ah, não estou indo estratégia esse, pode ser que caia. Então a pessoa tem que avançar. Claro. Né, acredito que é isso que faz acontecer. Agora tem aquelas coisas: "Não, eu quero mandar embora", então Mas eu acho que tudo vai também do pensamento a longo prazo. Então, a longo prazo, por exemplo, a gente já tem os estudos que em 2050 menos de 25 milhões de pessoas não vão nascer. sim, E aí são menos pessoas no emprego, as pessoas vão, né, crescer, vão ter que trabalhar e não vai ter gente. sim. Então a gente também não sabe o quanto isso vai afetar o emprego literalmente a longo prazo. O segundo, voltando para o customer service mesmo, muitas empresas não têm um insight sales. Então, se você pega um customer service e consegue fazer ele atender o básico, porque a IA tá fazendo o resto, deixa ele só analisando e ele ser um insight sales de vocês, você tem um ganho absurdo e não manda ninguém embora. Então, eu acho que tem sim como a gente fazer, e você também assim: "Ah, as pessoas não vão mais contratar estagiário, não vão mais contratar júnior". Beleza, como é que vira sênior? Chuta. Fala: "Ah, acordei agora, sei tudo". Então não dá. Não tem Então, como. no pensamento a longo prazo, a empresa que tá pensando a longo prazo não vai mandar embora. Sim. Agora a empresa que tá pensando agora, quero reduzir custo mesmo, ou tá acontecendo algum problema também e precisa mandar, aí tudo bem. Mas acho que a única justificativa é: "Tô precisando mandar embora, senão eu vou falir". Sim. Porque de resto, gente, não tem porquê a gente mandar embora. Não, não tem. Tem o que as outras pessoas fazerem, tem você né, ser analista de verdade ali, tem você conseguir crescer, tem você o insight sales, tem o campo, tem o field service, tem muita coisa Muita para coisa. você ir. Então Exatamente. realmente, depende do pensamento e É da a pessoa avançar, né, eu né. acredito que seja a pessoa avançar no sentido, se eu sou operacional e a IA está tomando nesse momento, vai tomar se não já não estiver, o que que eu consigo, né, aonde eu consigo me juntar, entre aspas, com a IA e trazer algum resultado maior para a empresa, Claro. né, então quem tem essa visão não tem que temer, né, É verdade. é o que a gente fala pessoal, a questão da substituição, né, que nem até a gente ia falar disso agora. Vai realmente substituir? Vai, qual é a substituição, né, porque substituir fica até vago. O que é substituir? A pessoa, o emprego, um processo? Enfim, né, então, a questão é alocar recursos, separar, por exemplo, quem são os funcionários que têm tal conhecimento e tal conhecimento aonde a IA vai criar e fazer uma operação, vai quer dizer, executar uma operação ali para eles e o que que eles podem fazer em prol de continuar ajudando a empresa a crescer, a expandir, mas sem precisar sair, né. Então, é aquela história que a gente vê aí já os clichês aí na internet, por exemplo, que é a IA não você não vai ser substituído por IA, você vai ser substituído por alguém que entende bem de IA. Né, então a ideia é que realmente as pessoas se atualizem, façam cursos, cuidado com cursos, né, porque Claro. cursos às vezes ali Tem só vai bastante tomar guru. seu dinheiro, seu tempo e você não vai conseguir ter um êxito na sua carreira ou como empreendedor, enfim. Então, eu acho que a sua opinião é igual à minha nessa questão de Claro. substituir, não é bem assim, né. Eu também acho ali. Pra mim, a gente tem que se aliar mesmo com ela e ela ser o nosso copiloto. Um outro ponto que tem muito medo também no customer service, que é você a resposta errada, a IA responder errado. Também saiu isso na pesquisa. E aí quando você olha esse medo, vem muito pra mim assim, esse é o problema mesmo. Você treinou errado. 80, 90% das vezes que a IA erra, foi porque você treinou errado. Exato. Foi porque não tem um guardrail ali, foi porque você não trouxe tudo, foi porque as facas não estão boa. E aí, o que que você vai fazer? Então assuma o erro, saia dessa posição de vítima e assuma, se der errado fui eu mesmo. Deixa a IA trabalhar, audite ela. Claro que a IA precisa de auditoria. Claro que a gente precisa ali, o human on the loop. Exatamente. Você precisa realmente disso, né. Sim. Então, para mim esse medo hoje é o que eu vou falar muito, no webinar ali, a gente precisa sair disso.
o customer service ele é muito estratégico para a empresa, e ele deveria pegar a IA sim, achar que caiu do céu Sim. e ir para cima, porque realmente vai mudar, né, quem vê isso antes vai mudar o patamar da empresa, eu não tenho dúvida. E já tá, né, a gente vê já as empresas que estão aplicando, as pessoas que estão aderindo, a essa, vamos dizer, esse novo formato, realmente já tá sentindo na pele o resultado, já tá vendo, o quanto que se desenvolve, né, a gente mesmo se desenvolve, porque tá sobrando espaço ali de tempo para você ir mais além no conhecimento da própria IA e fazer com que ela funcione melhor, né, então realmente, eu até aconselho os clientes, por exemplo, nós quando os clientes adquirem um projeto, muitas vezes já com plataforma, não somente, uma IA isolada, por exemplo, é justamente esse. Vamos trabalhar a cultura dos seus funcionários, vamos trabalhar o entendimento, vamos quebrar o gelo, no sentido de deixa eu ver o que realmente eles estão pensando sobre isso, né, e trazer entendimento, porque eles mesmos podem fazer trazer as ideias de melhorias de processo ou da própria IA, se eles abrirem a mente para falar: "Tô com você nessa e não tô competindo com você". Eu vou, sim, até te contar um exemplo, um cliente nosso que é uma rede, e a uma das gerentes de uma das unidades escreveu assim: "Ah, meu time foi melhor que a IA". Porque eles tinham um time o time comercial padrão, né, fazendo as vendas, e nós deixamos uma IA fazendo todos os atendimentos de todos os canais online e fazendo as vendas por ali, Uhum. né. E aí quando ela trouxe isso, aí eu falei: "Gente, ela não entendeu". Ela não entendeu, porque na cabeça dela, ela tinha que fazer o time funcionar mais que a IA, e não deixa eu pegar a IA e ver o que que a gente pode fazer todo junto, né, até porque a empresa gastou para colocar, né, não vai tentar derrubar, Boa. não vai sabotar, né, ou enfim, é isso, né. E você criou um produto, né, então você me contou que criou um produto, me conta um pouquinho sobre então, do medo à vantagem. Eu criei esse produto, esse é o meu webinar, a gente lança ele agora em abril, depois dele a gente tem o curso mesmo de fa tratar disso mesmo, mas eu trago muita coisa prática no curso, então eu Tá. trago assim, muitas perguntas vêm para mim de: "Ah, mas e como eu uso?". "Ah, eu sei que dá para fazer X, Y", sabe. "Ah, entro lá no chat ChatGPT e pergunto não sei o quê". "Mas e como é que eu uso?". "Ah, como é que não sei o quê". Então, acabou que eu trouxe muito, essa praticidade. Então, assim, o que que você vai fazer ali? Que teste você consegue tratar ali? Sim, Que informação você consegue pôr ali? Vai pôr informação confidencial ali, por sim. favor. A não ser que seja enterprise, não faça isso. Pelo amor de Mas Deus. então eu trouxe isso. Então o meu webinar, ele vai ser muito para trazer as pessoas nesse entendimento, primeiro eles entenderem se eles estão com medo. Então Tá. vai ser muito voltado ao customer service mesmo. Saiba se você está com medo ali, se você está parado, e eu te dou o primeiro passo para você começar a andar nisso, né, para você sair Vamos desse dizer, medo. perder o medo e ver o Isso. que pode transformar a sua vida, sua Isso. carreira. Quando a gente tem ali o Nassim Taleb falando sobre o frágil, o antifrágil, né, e o resiliente ali, eu ponho muito isso. Eu falei: "Saiam dali do antifrágil", muitas pessoas estão no antifrágil ali, vai para o resiliente ali, vai para o bom, seja o o antifrágil, não, eu falei sair do antifrágil, na verdade é chegar no antifrágil, né. Vá para o bom, saia dessa mesmice de: "Ai, uma faquezinha, conversar com o GPT", e vamos trabalhar para isso, vamos ser resiliente para isso, vamos sair dessa bolha. O que eu tenho de analogia, ele a gente fala assim: "Ah, tem que ser igual quando você pega um vírus, que seu sistema imunológico fica melhor", vai ser assim, a IA vai ser assim, vai ser o seu vírus da sua e o seu imunológico ali tem que ficar muito bom. Então a ideia desse webinar vai ser realmente, isso, puxando muito para o curso realmente, prático que eu trago ali do que a gente consegue fazer, com muitos dados também, mas o que que a gente consegue fazer para usar realmente a IA, no dia a dia. Então vai ser bem legal. Que joia. Penso que, como você está iniciando, vamos dizer assim, essa nova fase, tanto aí com agora esse produto do webinar, que eu tô achando excelente, assim, perto do que você está me falando, porque eu sinto na pele essa dor, né, Uhum. da falta de entendimento, o que que eu vou fazer com isso, o que que vai acontecer comigo, né. Então eu acho legal, porque você vai trazer a técnica, mas você vai preparar ali a parte, de mentalidade comportamental, eu acredito, não é Sim, isso? sim, Legal. sim. E para eu decidir fazer esse curso também, eu já usei muito a IA para fazer realmente uma pesquisa ali, entender
Quantos cursos não tem na vida, por que o meu ia ser diferente? E aí o ponto-chave da diferença é porque o meu curso é para pessoa, não é para empresa. Sim. É para eu falar para a pessoa que ela consegue. Não é para a empresa já sabe que aí faz diferença, mas é para a pessoa e você não tem um curso para pessoa. Então é realmente assim, a minha preocupação como um customer service bom, é a gente falar de pessoas. O customer service ali com o customer experience estão de mão dadas em dose dupla. E aí a gente tendo um entendimento, uma pessoa que entende, que sabe o que precisa fazer, nosso customer experience vai voar. Sim. O NPS vai ficar excepcional, mas não tem ninguém olhando para isso, não tem ninguém olhando para a pessoa. Estão olhando para o cultural da empresa, estão olhando para palestras das empresas, estão olhando, tá bom, e a pessoa? Como é que a gente faz isso? Então foi aí que nessas pesquisas ali, estava procurando ali o oceano ali pra gente, falei: "Não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer", fora o que eu já estava fazendo de aplicativo também. Entendi, legal. Então conta um pouquinho do aplicativo. Qual É, que foi sua ideia? do aplicativo eu tive 2 ideias ali para seguir, né, que eu achei bem bacana. O Savi, que é o seu atendente virtual inteligente, então ele é um atendente para microempreendedor, porque foi outra dor que eu vi no mercado, tudo é muito caro. Sim. Tudo é muito alto, mas por quê? Porque entrega muito, não é porque tá fora, mas é porque entrega muito. O microempreendedor não precisa entregar muito, ele precisa do básico. Então eu fiz exatamente, né, um N8N ali, fiz um programa que é no WhatsApp ali, ele agenda e ele responde as fax e as perguntas, assim, e se ele não sabe responder, ele vai para o humano. Muito Legal. simples, Muito simples, mas é que resolve. e que resolve. Então eu quero pegar aqueles eu empreendedor, sabe? Então pega um advogado, pega um dentista, pega as pessoas que, né, um barbeiro, uma manicure, pega as pessoas que podem estar trabalhando, que o seu dia vale mais fazendo uma unha do que respondendo um WhatsApp, Sim. que ela não precisa separar essa hora do dia para responder, ou à noite, porque ela também precisa ter vida. Sim. Então eu tiro isso esse peso das pessoas e coloco realmente ali para resolver, e aí com um custo muito abaixo do que a gente vê no mercado. Sim. Então quando a gente pensa nisso, eu falei assim: "Não, eu preciso que dor que eu quero tratar?", né, e aí eu fui na linha do microempreendedor, e aí eu fiz o Savi realmente ali para fazer esse atendimento. Então seria um app a qual a pessoa adere, seria um SaaS? Isso, vai ser mensalidade mesmo, direto no WhatsApp, vai fazer só a configuração dele, coloca as fax que ele precisa e acabou. E ele mesmo preenche ali, de repente, um Ele cria personas. você tem um método, né, de fazer as respostas, por exemplo, Isso. com um psicólogo, um advogado, enfim. Isso, ele vai pegar o hack das pessoas que tem ali, o que eles quiserem colocar ali também. Se tiver pergunta e resposta do WhatsApp já pronta, ele também pode usar, porque isso também às vezes é um Sim. começo bem bacana, e depois é refinamento, né, você refina ali e vai. Mas não coloquei tipo: "Ah, ele tem que fazer um setup de milhões", não, é só colocar o que que você quer. Qual é as perguntas que mais fazem pra você e qual é a resposta que você quer? Exato. É aquela história, né, se apaixona pela dor do cliente, não pela Não. tecnologia, né. A tecnologia ela ajuda, mas se você não tiver um direcionamento eficiente e bem planejado, não vai adiantar nada, né. É bem isso. Então você focou realmente naquela dor daquele eu presa, né. É. Dizer isso, essa foi a ideia. Você também faz trabalho consultivo, Sandra, eu acho. Isso, aí esse foi o que eu comecei agora, basicamente tudo que você falou até agora também, a ideia é essa, mas também para microempreendedor ali, para a gente conseguir fazer colocar a casa em ordem, né, tudo ali. Então, eu Tá. também, quero começar essa parte, literalmente eu preciso, começar. Como eu acho que é muito forte o tema da cultura e o tema de processo, que são as 2 coisas que eu consigo, fazer esse domínio, vamos dizer assim, então eu me arrisquei aí na linha consultiva também, mas realmente esse foi um plus falando: "Olha, vou pôr para vender o Savi, vamos ver como vai acontecer as coisas também, mas em paralelo é claro que eu vou ter Mas é legal que o custos". sozinho é um produto que você pode deixar usando e ele vai sozinho, né, e consultivo requer um pouco mais da ação, Isso. né. Essa foi a ideia, foi deixa ele rodar sozinho, tanto que daí eu fiz uma parceria com uma pessoa técnica pra falar: "Olha, se ele quebrar você me ajuda, porque eu não sei". Isso é um ponto, viu, pessoal, você não precisa ser técnico para ir para IA. Exato, gente. Você precisa saber perguntar, você precisa saber o que você quer. Exatamente. E é isso que eu tô seguindo para conseguir fazer. Nossa, perfeito, achei, muito legal. O que que você acha que é mais urgente agora, por exemplo? Vamos focar no microempreendedor, no pequeno, aquela pessoa que começou agora, ou que já tem um tempo, mas, trabalha quase que sozinha.
O que que você enxerga com essas tecnologias, por exemplo, com o seu trabalho, claro, além dessas soluções que você trouxe, de uma forma geral, que agregaria para eles, assim, pensando no mercado, Eu de uma penso forma mesmo global? eu penso mais no processo, que a IA ela escancara o problema. Sim, Então e ela também, né, deixa muito forte o que tá bom. sim, E como a turma tá muito vindo nessa de: "Põe de qualquer jeito, faça isso, eu tenho dinheiro, eu quero isso", ele não sabe nem o que ele quer. Então para mim ali e isso é pequena e grande empresas estão nessa linha. A diferença é que a grande é um pouco mais estruturada, demora mais para provar budget também, porque o budget é maior, então acaba tendo um entendimento tem uma burocracia. tem uma burocracia maior. E aí o pequeno não, como é você que toma a decisão, você tem que entender como funciona. E aí você também vai para o lado financeiro, Sim, né, o lado financeiro ali, às vezes a gente não pode contratar alguém, tá perdendo, ou mesmo muito perdendo, mas quando a gente pega as pessoas que já usam a IA para responder, elas estão ganhando 3 vezes mais, porque elas sim, não pedem o cliente porque não respondeu, sim, né. Se você vai lá e marca um cabelo, você fala: "Olha, eu quero marcar", a pessoa não respondeu, você vai no outro. sim. Se vocês não vai fazer corte, não desenhar, senão você tá no mesmo, né, mas trabalho normal Eu ouvi, assim, analisei a última pesquisa, acho que faz um mês a última vez, que a tolerância das pessoas, por exemplo, no WhatsApp hoje é de 5 minutos. Quando eu comecei, que até eu levei esse assunto na primeira palestra, uma das primeiras palestras, era 18, daí passou a 15 e hoje está em 5. Então é 5 minutos para você não perder o seu cliente. é verdade. Mas você sabe que eu estava num dos cursos que a gente fez, ele fala muito assim: "Você não é mais medido pelo seu concorrente. Então você não é porque eu não respondo em 5 que se você responder em um você é melhor que eu. Não é isso. É porque nós estamos muito apressados". Então, ele fala muito que hoje é o dia mais lento das nossas vidas, porque realmente, tá tudo muito acelerado. Muito. Muito acelerado. E aí ele colocou uma coisa que eu não esqueço nunca, essa palestra acho que faz quase um ano que eu fui num desses cursos ali, e ele falou assim: "Se você pede um Uber e ele vai demorar 30 minutos, vamos por 15 minutos que seja, o que que você faz? Você cancela e já Você zoa. cancela no mesmo momento". Que não desliga o micro-ondas antes de acabar os 30 segundos de esquentar o leite, gente? É pra Bom, fala, eu não consigo esperar. Mas eu me coloco ali, falta 5, 4, você vai pra quê? Já abre a porta e já tá bom. já tá bom. Mas é por isso, se o Mercado Livre não entrega no dia seguinte, no full, você não quer. Exato. Se o iFood demora mais de 1 hora pra chegar, você também não quer. Então, a nossa vida, ela tá muito acelerada. Sim. E o WhatsApp é só reflexo disso. Então ele deu esses 3 exemplos que eu não esqueço nunca, porque é Uhum. pura verdade, vou colocar o micro-ondas agora nesses exemplos também, porque não Já tinha. entrou mais um. Já entrou mais um, porque é verdade, a nossa vida tá muito acelerada. O que demorava 3 anos, 30 dias pra chegar da China pra cá, chega na hora. É. Então, realmente, a gente tá nessa linha muito tênue ali de aceleramento. Sim, e isso repercute em tudo, né, em tudo. Na vida pessoal, na vida empresarial, na parte terapêutica de todos nós, né, na parte de mental. É verdade, e até o que não tá bom agora, o nível de burnout nosso Nossa, é só abaixo do Japão, a gente conseguiu onde chegar já se viu, nós estamos no top 3, nós somos o segundo com mais de 60% de pessoas que têm burnout. tá no top 3. E aí você vai pensar o customer service, se você pensar a liderança customer service, se você não tem uma mentalidade boa, você tratou de 10 assuntos, um deu errado, você vai achar que seu trabalho é muito bom, Sim. que você não vai bem, e aí o burnout chega, e aí as coisas acontecem, e a gente vê. Então, realmente a gente tá no top 3 da última pesquisa agora, de 2025. Nossa, não Nós estamos sabia no desse top dado. 3, só atrás do Japão. Eu imaginava que a coisa ficou complicada, É, assim, que a gente ouve falar bastante, até porque a gente está desenvolvendo algumas IAs que auxiliam, terapeutas de empresas a detectar. ótimo. É, Então, foi parece engra a gente, né, não tá trabalhando algo voltado para diagnóstico, mas ajuda na detecção para facilitar o trabalho deles, que aumentou muito. é verdade. As E é muito empresas. triste também, né, assim, eu tive vários colegas que trabalhavam comigo, e o bom é que de fora você enxerga, né, aí você enxerga, você fala: "Você tá ficando num burnout, cuidado". Pessoal, aí quando você vê já foi mesmo, e aí é só terapia mesmo pra arrumar, então realmente é Terapia, às delicado. vezes, quando acaba afetando forte o físico também, né, Claro. que afeta o físico também, né. Então o que você enxerga, assim, por exemplo, nessa questão ferramentas, né, vamos falar do micro novamente, né, do pequeno empreendedor, que você orientaria agora, por exemplo, um pequeno empreendedor, por onde você começa com IA? Eu começaria
puxando sardinha, É, já puxando a sardinha para o cloud. pro cloud. Porque ali você consegue fazer os dash muito fácil. Os artefatos dele que você tira ali é muito simples de você fazer. Você consegue ter mais informações ali. Eu gosto muito dele. Então eu iria pro cloud. Quem quiser estudar um pouquinho mais, eu ia pro Vibe Code. Tá. Porque aí você cria ali muita coisa, tanto pessoal como quanto profissional. Pessoal, por exemplo, né, você também vê muita Não, coisa. isso, pessoal. Vamos contar um pouquinho para eles. Explica um pouquinho o que seria o vibe coding, né? Pode ser que tenha gente assistindo que ainda não passa a ideia, né? O vibe coding, pessoal, ele é quando você conversa com a IA de maneira natural, linguagem natural mesmo, e ele te traz todo o técnico e aparece na sua frente só o que você pediu. Não me perguntem, gente, o que está escrito lá no HTML, no Java e onde quiser ali. Não faço a mínima ideia. Mas se ele tá com a carinha que eu quero, é isso que importa. E se não tá a carinha que eu quero, eu falo assim: olha, eu quero esse botão aqui do lado esquerdo. Eu falo exatamente isso: colocar o botão iniciar do lado direito, colocar do lado esquerdo. É simples assim, pra gente tá fazendo. Então, realmente, o vibe coding, eu acho que pra gente que é de negócios e tá fazendo essa transição, quer usar mesmo o particular, Sim. é muito, muito bacana, né. Eu ia dar um exemplo particular que eu usei. Meu sobrinho vai fazer 1 ano, agora no sábado, lindo. Legal. E aí a gente precisava fazer a confirmação de presença dele, Sim. né. E no site, se você entra em qualquer site, você tem a porcentagem do site, claro, né. Você Sim. paga lá, você É, paga. paga. E aí a gente estava com 2 problemas: o meu irmão, ele não mora aqui, ele vai embora, então ele vai pra Irlanda de novo, então ele não pode levar muito presente. Certo. Ou ele tinha que deixar uma porcentagem alta para o site para pegar o dinheiro, por exemplo, né. E aí a gente falou: "Cara, o que nós vamos fazer, né?" Já sei, vou criar o site para vocês". Que legal. Aí ela me falou: "Ah, eu quero do Looney Tunes ali". Eu falei assim: "Então vamos criar". Aí eu criei o site, ficou maravilhoso. Que legal. Ó, criei o site, coloquei o pagamento da nossa conta, então eu só pago a taxa do cartão, né, Sim. mesmo, vamos dizer assim. E aí a confirmação de presença, tá tudo ali. A gente mandou o site para as pessoas entram, confirmam presença, deixam mensagem, e aí o que eu fiz de diferente ali, porque a gente sempre pensa, né, alguma coisa bem. É. Então todas as mensagens ali, ela vai virar um PDF que vai virar um livro para minha cunhada poder Que lindo. tá imprimindo para ele, então tem lá a mensaginha de 18 anos. E aí para ele entregar para ele, só depois que ele fizer Nossa, que 18. legal Então eu achei que isso. ficou muito bacana, assim, e assim, gente, é simples de fazer, porque é literalmente o que eu falei, é você ir pesquisando e colocando: "Olha, eu quero isso aqui, quero aquilo, mas é trabalhoso. Então Sim. para quem não conhece, vai pedindo uma coisa por vez, um negócio ali, um negócio aqui, demorou um pouco mais. Eu demorei um pouco mais para conseguir fazer. E também não é que a gente faz assim: "Ah, você clicou aqui", não. Você entra lá mesmo e fala assim: "Como que eu faço isso?". Por exemplo, para colocar o pagamento, eu não fazia ideia como colocava. Aí ele falou assim: "Olha, entra no site, pega a API", aí eu mandei assim pra ele, eu não sou de API. Aí ele falou assim: "Não, no menu da lateral você acha". Daí eu não achei o que estava escrito. Aí eu mandei pra ele o Ctrl C da lateral, falei: "Olha, tem isso aqui na lateral, onde eu deveria entrar?". E aí ele me O passa. site te ajudou a entender ele mesmo do que fazer o site em si, mas é assim mesmo que funciona, Foi. né. Quem tem mais prática, claro, que já está com a técnica, que agora eu acredito que seja até avançou mais, Claro. aí a gente acaba indo mais rápido, não precisa perguntar tanto, né. É claro. Mas você vê, gente, tudo é possível, olha só que legal, né, em cima de para resolver uma dor Sim. de um aniversário, né, e da questão da distância e da onde mora o seu irmão. Olha só a ideia, né, olha como depende do humano, gente. Que adianta ter IA fazendo um site lindo desse, tudo isso e de repente não ter a ideia, ela teve a ideia, ela planejou essa ideia, ela criou e ela botou a IA fazer para ela, né, então é isso, né, o recado é esse, independente do tamanho do seu negócio, independente do para qual solução você vai usar, é isso, é você ter o feeling de como você pode utilizar a IA da melhor forma, né, é muito mais a lógica de utilização do que usar a ferramenta em si, né. E conscientizar de que LLMs, né, as IAs, elas não são só chats, né, elas não são aquela coisa só deixa eu perguntar, ela me responde, né, todo mundo, a maioria, então procura entender um pouquinho mais, aí ó, procura Samila, pode procurar a gente, aqui também a gente ajuda, no sentido de que eu posso fazer com ela, o que eu posso entregar a mais, o que ela pode me entregar a mais, né, e isso realmente vai no start do humano, né. Ah, vai ter as IAs que tomam decisão sozinhas, já tem aliás, mas tem as IAs que agora vão fazer tudo sozinha, não precisa do humano para nada, mentira gente. Pode ser que muito lá na frente sim,
Mas hoje não é assim, a coisa sai boa e funciona se o humano também for bom, senão não adianta. Então quem vai perder emprego são aquelas pessoas que já são ruins o que elas fazem, né, não vamos romantizar. São aquelas que não têm esforço, que não cresce, não procura saber mais, e aí ela fica só no operacional, o operacional é mais fácil realmente substituir aquela pessoa. Mas pensa, ela pode até ser operacional, mas ela é cheia de ideias, ela vai além, ela traz, ela faz aí, ela tira o que há de melhor na IA, ela vai ficar na empresa, ninguém vai querer que ela saia não, né. Então seria em cima disso. Vamos lá, que mais que você me falou? Você decidiu criar algo para um público de pequenos empreendedores, seria o Savi, só pra a gente agora, fazer o seu merchan. Então vamos dizer, é o Savi, Uhum. qual aí dá dá essa assistência aí pro microempreendedor, mas se esse empreendedor: "Ah, tudo bem, eu adquiri o Savi, mas ainda é pouco, eu estou precisando de mais além", então você entregaria um projeto, mais personalizado, consultoria, fariam uma consultoria, um entendimento para depois estar atendendo esse cliente conforme que ele precisa. Isso aí você desenvolve algo com IA em cima do que ele necessita. Isso. Ah, perfeito. Aí, gente, a Sandra ela vai deixar os contatos dela aqui agora no final do programa para isso, tá? Traz alguns exemplos para gente, algum case que, tirando do site, tem algum empresarial que você já enxergou ou já até forneceu alguma solução, ou que você enxergou que vai ser possível ajudar? Sim, é de entregar mesmo foi o Savi, né, quando a Tá. gente colocou e foi muito engraçado o Savi, essa parte, porque quando você faz, você pensa, né, no advogado, no dentista, nos mais simples, no mais simples não, no mais comum, né, ali. Nas profissões comuns. Isso, nas profissões, comuns, assim. Aí e eu os 2 primeiros clientes que eu tive, ele ensina a andar de bicicleta, Olha só. e o outro ele é veterinário, né, ali, mas faz a terapia em casa, na casa das pessoas, né, com os animais. Que legal. Coisa que você fala assim: "Nunca imaginei, na vida". E aí a complexidade foi muito alta, por exemplo, porque o dele, do veterinário, ele atende cada região das zonas de São Paulo, num dia da semana ou 2 dias da semana. Então, olha, a zona leste é segunda e terça, não sei quem é quarta e quinta, a zona central e você não tem no Google Maps a zona. Meu Deus, é verdade. E aí se você não vai Boas, né? claro, mas não tem a zona. Eu falei assim: "Ah, então eu tenho que colocar o bairro, eu faço o quê com um raio de 1.200 linhas Nossa. para colocar isso?". E aí foi que a gente pensando e conversando com a IA, não com a IA Isso mesmo. falei: "Não, vou conversar com a IA ali", falei assim: "Ah, eu tô com esse problema, eu não posso colocar tudo isso em bairro, eu não posso deixar de pôr, essa é a pior dor mesmo dele, o que que nós vamos fazer?". E aí ele me deu uma solução muito simples, que daí eu falei assim: "Nossa, não acredito que deu certo mesmo". Aí eu fui pro N8N, né, Hã. troquei ali, ele funcionou, falei: "Não acredito". Ele funcionou. No próprio N8N, só com o prompt mesmo da gente, ele funcionou ali, junto com o médico, claro que já estava ali, né, mas mais por causa da zona, e aí a gente separou ele nas zonas. Foi bem legal, quis trazer realmente porque a gente vai ter problema, não é que a gente vai fazer assim: "Ah, é ABC", é igual a gente pegar modelo de N8N, gente. Sim. Não é só você colocar ali o seu Google Calendar ali que vai funcionar. Vai. Ele não funciona. Como eu apanhei no começo disso. Exatamente. Mas foi muito legal, porque realmente a gente mesmo, com muita força de vontade, a gente consegue ir desenvolvendo, né, e indo pra lá. E aí o que eu tô criando agora com Vibe Coding, é que eu gosto demais dessa área, dessa linha, assim, e aí pensando na pessoa, então eu criei, por exemplo, para vender o Disque. E você trabalha mais a cloud mesmo? Cloud. Sim. Sempre. Cloud pra mim não, ele eu já brinquei bastante, vamos dizer assim, com o Tá. Antigravity, com o Lovable, com o Bolt. Então hoje eu gosto muito do Cloud com Lovable. É o Até porque se tem uma que a gente pega ali e falou, mas a cloud é a maioria, né. Hoje depois das últimas atualizações dela, ninguém mais sai dela. não sai, até para você fazer um P&D, fazer, né, a especificação, o Upload tá fazendo É muito muito top. perfeito. E aí tô usando, né, o iOS que é iOS, então eu acho que potencializou mesmo, eu estou gostando bastante. Então ali quando eu faço com o Lovable com eles ali, porque eu acho que ainda o front, o Clori ainda deixa desejar, eu não acho que fica bonitinho, então eu vou na linha de Lovable. Aqui na empresa a gente tem front, mano front que, claro, ele usa várias IAs aí, ali, que eu trabalho dele. Então, vamos dizer que a parte back da coisa, ninguém se preocupa com o front aqui, então a cloud domina, né. É, mas a gente vai mesmo, porque ó,
O Google AI Studio pra mim, ali, o Antigravity e o Loopable são muito melhores em saúde pra você fazer. Então eu faço a primeira definição ali neles, e depois os ajustes todos pelo Claude mesmo, ali. E aí eu criei agora 2 produtos, criei essa semana, inclusive. O Disque, porque se você Porque criar produto foi nossa, é uma delícia. nossa, Em uma semana você faz tudo, ainda leva uma semana que eu tô aprendendo, daqui a pouco eu vou levar muito menos. realmente aqui na produção de diz que é um produto de 2, 3 dias. É assim, e até meio complexos, né, então não é nada assim muito legal, que realmente é a facilidade que a gente tem, é isso que tem que aproveitar a mente, né. Não, aproveite que é muito legal. Mas eu fiz o Disque, por exemplo, né, então você faz esse assessment, ele é caro geralmente, né, vai pra lá, e aí eu coloquei ele a R$10,90. Que legal. Porque eu Não, quero realmente que que as assim, pessoas já façam. paguei caro e foi bem ruim. Nossa. Além Não, eu de me preocupei tudo. com isso, porque como, né, eu É, trabalhava na gestão de multinacional, assim, eu já fiz 10 milhões de disques, tanto dos outros quanto meu. Eu devo ter uns 5, 6 disques só meus, né. sim. Então eu já sei os resultados que vêm, eu já sei as colunas, eu sei o que que tem que vir, o que não tem, então eu previ realmente que Nossa, que viesse legal tudo isso. ali. Então ele é bem completo ali e vem. Eu coloquei ele pra vender na sexta-feira, agora, né, que eu lancei ele, teve uma venda. Olha só que Fiquei legal. super feliz. Você tá colocando em Que eu não fiz nada, nada, nada ainda. Eu só lancei ele, não fiz mais nada. Tá, eu deixei ele no Qlify, deixei ali só, daí eu falei: "Não, depois eu faço Ads, depois eu faço tudo, deixa eu lançar Entendeu? É só de hospedar ali no mesmo só de dia. hospedar". Sinal de que a coisa Fiquei super feliz. já faz um planejamento de tráfego aí já pega a close e fala: "Faz o tráfego agora, não pense que é só fazer o produto". Vamos lá gente, Multiuso, Bombril, não é assim. Menos Que isso. legal, parabéns, pronto, tô assim realmente, impressionada com essa evolução, porque quando a gente conversou um pouquinho, né, tô começando, tô transitando, tal, então é bem legal isso no sentido de é isso, independente se você escolheu transitar, sair do CLT para empreender, você já empreende, principalmente se já empreende, ninguém tem zona de conforto, quem empreende não tem zona de conforto, nunca tem, já para começar, né. E agora mais ainda gente, agora é aquela coisa, é o tempo inteiro analisando o que amanhã eu vou ser melhor que hoje, né, a gente está realmente nesse dinamismo, como você mesmo disse, né, eu que não espero nem o leite terminar de esquentar, pronto, então, gente, imagina, né. Mas é isso, é aproveitar o que é de melhor e manda brasa, né, pelo que eu vi aí, você não tá nem respirando. Não tô, mas tô adorando. Mas tá sendo ótimo, tá sendo ótimo, legal. Então, e aí me conta, assim, só pra gente finalizar essa questão de objetivos seu, né, o que que você enxerga pra você com tudo isso que você tá desenvolvendo, assim, percebi que você está feliz e animada com esse mundo, né, com essa bolha das IAs, da tecnologia, mas aí me conta o que você enxerga, como vai ser, assim, o seu ano, os seus próximos anos, e em questão que as IAs estão revolucionando mesmo a vida da gente, né. Sim, sim, sim. Eu sabe que a palavra tem poder, né, então pra mim esse ano vai ser maravilhoso, excepcional ali, já está. Então acho que vai ser muito bom, assim, e o medo que eu tava de verdade, gente, claro que eu tenho medo, 20 anos de carreira, Sei, né. numa posição relativamente boa, você fala assim: "Vou sair, largar a mão de tudo e vai". Minha mãe que fala: "Olha, eu tenho filho corajoso, hein, um largou o emprego pra ir pra Irlanda, o Aí. outro largou o emprego pra empreender". Tá aí uma coisa que ela negou, né. Ela falou: "Olha, vocês 2 vou te falar". Legal. Mas enfim, né, então eu realmente não enxergo a IA como um hype, eu enxergo que a IA veio pra ficar, eu enxergo que eu posso agregar muito na vida de um microempreendedor, no grande também, claro, mas eu queria realmente focar no micro ali, porque eu acho que é quem precisa. Sim. Eu quero democratizar essa IA e tem coisas, como eu falei do Savi ali, do jeito que eu programei ele, eu não preciso cobrar R$1.000 por mês. Sim. Eu consigo realmente fazer um produto que é mais barato, acessível e entrega, né, eu também não faço nada sem qualidade. Ah, é, não. E senão eu só tenho dor de cabeça também. Até porque morre rápido. Produto que não entrega, Claro. não fica. Não, e a dor de cabeça, né, mas não responde, mas não entrega, mas não vai, também não tô querendo. Dá tempo de eu produzir dá tempo de produzir se eu quero resolver o problema. Exatamente, é isso mesmo. Já criou uma plataforma aqui só para suportar desenvolvedores de atendimento. Oi? Justamente porque a gente viveu tudo isso, então a gente pegou todas as nossas dores, resolvemos com IAs e agora estamos colocando esse produto para ajudar desenvolvedores a perder menos tempo com suporte e poder desenvolver mais. Boa, claro, ué.
Então, Não, não dá. e Isso são coisas também que foi legal que eu aprendi nesses últimos cursos ali. Ah, você pode pôr a IA para resolver a IA. sim, Você pode pôr a IA para se conversar, você pode então são tantas coisas, assim, que realmente eu tô maravilhada nesse mundo. Então para mim realmente não é um hype, é o que veio para ficar, é que quem não vê que é um copiloto ali, vai ficar para trás, sim. quem tiver parado com medo, não for atrás, vai perder o emprego, eu também Aí o medo vai ser tenho pior, né. o medo vai ser pior ou a cultura realmente vai ter que ser algo que todas as empresas devem ver, porque realmente isso vai impactar, né, a gente fala, né, que a cultura come a no café da manhã, Exato. e a gente fala, né, ou você tem a cultura ali também ou você não tem planejamento, e Sim. realmente a cultura come no café da manhã. Então para mim, as empresas precisam acordar também para esse lado, as pessoas têm que parar de ser resistente e a gente conseguir realmente puxar a tecnologia. Eu costumo falar que a gente fala assim, hoje na cidade você não vê ninguém indo trabalhar de cavalo. Sim. Então a revolução veio, o carro veio, tá aí para ficar. Para mim a IA vai ser a mesma coisa. Só co A revolução veio, tá dando barulho, vai dar problema, mas não vai ter uma empresa que não vai ter IA trabalhando para ela daqui a X. Dizem os apaixonados de IA que é a quarta revolução da humanidade. Então seguimos. Ah, mas eu acredito fielmente nisso também, porque Ex realmente eu acho que isso vai mudar o patamar de qualquer atendimento ou de qualquer área, de qualquer setor da empresa. Sim. De vidas, né, mas De de vidas. vidas. Já De está vidas. transformando vidas. Uma última frase, um recado para nossa audiência, assim, para lembrar de você e do que você trouxe. Bom, pessoal, como último recado, se preocupem com vocês. Preocupem com a vida pessoal de vocês. Então, se vocês tiverem oportunidade, façam o que gostam, façam o que amam. Com a vida profissional, a gente, se atualizem. Não adianta você querer trabalhar sem se atualizar. Hoje, pior do que antes ainda, que já era ruim, se você não se atualizar, você vai ficar para trás e realmente sentir informar, seu emprego estará comprometido ali. E terceiro, posso falar onde eles me acham? Com certeza. Então, terceiro, qualquer ajuda que vocês queiram também, gente, eu tô super à disposição, não precisa me contratar também não, pode me chamar, me chama no LinkedIn, me chama no WhatsApp, no Instagram, que realmente eu tô ali, então meu Instagram é @samelapedroso.pro, então vocês me acham lá também. No LinkedIn vocês me acham como Samela Pedroso, também me adicionem, esteja lá, faça perguntas que vocês quiserem, eu tô ali realmente para suportar, acho que a gente ensinando, a gente aprende muito também, a gente vai aprender junto. No YouTube ainda não tenho nada, mas ele vai ser o Samela Pedroso Pro também, então teremos muitas coisas lá de como fazer. Então meu próximo passo agora, depois de tudo que eu criei, é realmente ensinar as pessoas a usarem, porque agora vem muita pergunta essa: mas como é que eu uso de verdade?". Sim. Muitos amigos meus começam isso: "Por onde eu começo? O que que eu vou fazer?". Então por mais que tenha muita coisa no YouTube, de novo, não tem nada falando da pessoa, o que que a pessoa faz. Sim. Então eu quero colocar algumas coisas assim lá, então realmente já me sigam lá, vai ter conteúdos na próxima semana já também, vou pedir ajuda ali para o Claude pra gente produzir. Nada que o Claudio não ajude. Nada que ele ajude ali a gente fazer, então eu colocarei lá também, mas me achem, me adicionem também, será um prazer ter vocês ali na minha rede. Samela, muito obrigada, adorei aí o nosso papo, adorei ver essa evolução, Obrigada. adorei ver que não sou eu, é aqui um time todo da nossa empresa de entusiastas de IA, né. Enfim, então queria te agradecer a presença, por ter aí, fornecido esse tempo para nós, e vamos continuar aí para um próximo programa, quem sabe a gente trazer aí mais novidades do que você está construindo e ajudando pessoas a construir, né. Não, será um prazer, eu que agradeço o convite, viu. Tô muito feliz de estar aqui, acho que a gente tem que passar realmente isso, da Ex verdade do que está acontecendo, não romantizar, mas também trazer que é possível e que eu de novo gente, não sei nada de tech, nada, nada, nada. Aí, tá vendo? Eu sou puramente negócios, e tá saindo as coisas. Tá saindo. De novo, não vamos romantizar, é difícil, tem que estudar, tem que perguntar várias vezes lá: "E aí, isso e aquilo?". Eu pergunto sim, mas você acha o caminho, existe um caminho. Esse é o caminho. E é falado, esse não é tech, você ainda fala: "Quero isso, quero aquilo", e como eu faço? Então a gente consegue Tá do seu jeito, você né. pergunta, é bem bacana mesmo, mas eu agradeço demais o convite, Eu que viu. agradeço, e no próximo episódio a gente vai trazer um pouquinho mais aí de produtos que você vai criar aí para nós, tá. Vamos sim. E para vocês, ficamos aqui então com mais um programa do Cá Entre Nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque olha só a qualidade de profissionais e de pessoas que realmente vêm aqui contar um pouquinho como que a gente pode transformar nossas vidas e melhorar cada vez mais. Então até o próximo episódio, pessoal.